Pessoal, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fazia muito tempo que eu não encontrava com vocês assim em sala, né, em aula. Depois que nós passamos a coordenação, nós temos outras responsabilidades, mas por bem eu achei melhor voltar a lecionar as disciplinas para vocês, tá bom? Nós vamos estudar a partir de hoje, nós iniciamos hoje uma nova disciplina. A disciplina que nós vamos iniciar é a disciplina de metodologia científica, não é? É uma disciplina extremamente importante para todos os cursos, praticamente ela é obrigatória, porque todos precisam ter esse conhecimento, todos precisam se nortear para saber como se produz documentos técnicos, documentos científicos, de acordo com as normas que são disponibilizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, não é? Então, é um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês. Nessa condição, serão duas turmas que nós vamos unir, certo? É a turma de eletrotécnica e a turma de segurança no trabalho. Então, houve a união, a junção dessas duas turmas para que possa atender o maior número de estudantes possíveis, tá certo? Como já está na reta final do curso de vocês, principalmente, então, a importância do estudo da metodologia científica para a produção de trabalhos técnicos. Quando nós estamos falando sobre trabalhos, nós estamos falando a parte agora técnica, não é mais qualquer tipo de trabalho. Na escola, no colegial, em tempos quando estudávamos nível primário, por exemplo, nós fazíamos os nossos trabalhos, nós tínhamos as nossas apresentações, fazíamos tudo de acordo com o que nós achávamos que era interessante, que era necessário. Porém, agora tudo mudou. Mudou por quê? Porque agora nós estamos trabalhando na área científica. Tudo tem que ter um embasamento, né? Tudo tem que se nortear, tem que saber o que está acontecendo para poder ter um respaldo técnico disso, né? Não é eu acho. Não existe essa palavra agora. Então, nós devemos trabalhar em cima das metodologias que são adequadas, adotadas, de acordo com as normativas, tá certo? Disponibilizadas. Então, é um prazer muito grande nós iniciarmos essa disciplina. Hoje, conto com a presença de vocês, eu quero ouvir também vocês, certo? É uma coisa nova, acredito, para vocês que muitos não viram, mas vamos iniciar aqui, deixa eu compartilhar aqui o meu PowerPoint. Todos estão vendo? Sim. Certo, ok. Então, nós vamos iniciar, pessoal, como eu já havia falado, a parte da metodologia da pesquisa científica, certo? Como vocês sabem, eu sou engenheiro especialista, Ellison Gugel, sou engenheiro civil, sou pós-graduado na área de perícia, auditoria, e principalmente na minha área que a gente vê bem detalhadamente a parte metodológica da pesquisa, e principalmente a área científica, né? Porque eu preciso me respaldar de todos aqueles laudos que eu possa fazer, de tudo aquilo que envolve a parte, né? Logo porque um perito, por exemplo, ele se torna os olhos técnicos de um juiz. Então, nós temos que ter um embasamento técnico, um embasamento de pesquisa de metodologia científica para isso. Da mesma forma, vocês, como futuros técnicos. Por quê? Porque vocês nada mais vão ter que produzir textos, vão ter que produzir relatórios, vão ter que produzir documentos, seja projetos, seja, enfim, que eles têm que estar padrão, de acordo com as diretrizes, as normas que são especificadas. Imagina, um técnico de segurança no trabalho fazer um relatório todo bagunçado. Um técnico de eletrotécnica entregar um projeto sem as devidas orientações, tudo bagunçado. Então, hoje, como qualquer outra disciplina, pronto, português, por exemplo, tem as metodologias que nós devemos seguir. Então, seja qual for, qual é, enfim, existe as diretrizes que são de acordo com a BNT que fala o que devemos seguir para fazer essas conclusões, seja do relatório final de estágio,
Eu acho que chegou alguém, não consigo visualizar aqui, deixa eu só ver aqui saindo. Michele está pedindo para participar. Vamos lá, deixa eu só compartilhar novamente. Se aparecer mais alguém, vocês falam no microfone, porque eu não estou vendo vocês. Eu estou compartilhando a minha tela por completo, tá bom? Será que chegou outro? Tá, tudo bem, vamos lá. Então, pessoal, é dessa forma que nós devemos fazer esses trabalhos técnicos, tá certo? E gera grande preocupação. E agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me nortear para isso, né? O que é que a metodologia, o que é que a pesquisa praticamente em si, ela rege, ela tange, ela fala sobre essa situação. Imagina um técnico, como eu vi falar, não saber fazer um relatório técnico apresentando uma empresa, apresentando alguma coisa. Imagina a condição que há, não é? Então, a metodologia, ela trabalha, lida diretamente com o quê? Com a pesquisa, certo? Então, onde nós devemos fazer essa pesquisa? Lembra, eu acho que no início das nossas disciplinas, no início do curso, muitas vezes quando eu era professor de vocês, desde o início, eu falava sempre que a função principal do professor, além de passar conteúdo, de passar as informações para vocês buscarem esses conhecimentos, além de tudo isso, é saber orientar vocês a vocês fazerem as devidas pesquisas. Se lembra que eu falava muito que a nossa cabeça é como se fosse uma caixinha, onde lá existe uma gaveta com várias pastas. Então, cada local daquele, por exemplo, é uma condição de pesquisa que você vai ter para poder saber onde você vai localizar. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a nossa orientação, basicamente, é que vocês saibam o local exato para fazer essas pesquisas. Não é? Nenhum professor ele vai chegar para você, vai abrir a cabeça de vocês e vai colocar todo aquele conteúdo que nós achávamos que era, por exemplo. Mas não, não é assim. O professor ele vai nortear vocês para vocês saberem pesquisar, para saberem o local exato de vocês tentarem sanar algum tipo de dúvida, de problema, de alguma coisa desse tipo. Então, a metodologia ela está baseada diretamente em quê? A científica, principalmente, na pesquisa. Por isso que a disciplina, basicamente, a metodologia da pesquisa, enfim. Então, em cima de tudo isso aí, começamos a iniciar toda a parte de contextualização, né? Desde o princípio, desde o início, para que serve isso, para que serve aquilo. E aí, quando eu entro agora na metodologia em si da base científica. Para que serve praticamente? Quais são os princípios da pesquisa científica? Será que é pela busca de soluções dos problemas? Será que eu estou, por exemplo, buscando essa solução? O pessoal do curso de técnico em eletrotécnica, por exemplo, técnico em segurança no trabalho, quais soluções nós encontramos diariamente nos nossos locais de trabalho? Quais são os empecilhos, as dificuldades que nós vamos ter lá diariamente? Nós não sabemos. Então, devemos pesquisar, devemos nos orientar, devemos estudar cada condição daquela. E tudo isso se torna uma pesquisa científica, tudo isso se torna um método de pesquisa, não é? Seja para nos nortearmos sobre aquela situação em que a empresa ela vai passar, sobre aquela condição que o funcionário ele vai estar exposto, da mesma forma com o pessoal técnico em eletrotécnica. Por quê? Porque o técnico em eletrotécnica também, na mesma condição, ele precisa ter um estudo adequado, a base adequada para saber qual é o melhor local para colocar os painéis. Não é o achismo, eu não posso chegar ali, chegar e colocar um painel daquela forma, um painel solar, para energia solar, por exemplo, um fotovoltaico, aquela coisa toda, se eu não tiver um estudo, um método que respalde aquilo ali. Será que a eficiência lá vai ser 100%? Existe eficiência 100%? Então, são várias interrogações que gera, entendeu? Então, daí definimos o quê? O problema de pesquisa ao planejamento do projeto, certo? Encontrando o quê? Encontrando e utilizando a teoria de os conceitos que deveremos usar. Quais são? Eles são úteis? Será que o conceito que nós temos, nós não precisamos, por exemplo, buscar novas metodologias, novos métodos, novos livros
que rege aquela situação, não é? E o que é que ele tem a ver com o levantamento de dados e levantamento das informações do local? Lembra-se que sempre falávamos das pesquisas pré e pós, não é? Os pré-diagnósticos, pós-diagnósticos. Eu acho que o professor de vocês no início falava muito sobre isso, né? Vamos fazer aquele pré-diagnóstico do layout daquele local, vamos conhecer aquele ambiente, não é? Tudo isso envolve a parte de métodos, não é? A interpretação dos dados, das informações. O que é que isso quer dizer? Depois que eu levanto todos aqueles dados, como é que eu devo interpretá-los? Qual o objetivo? Qual o método que eu tenho que utilizar? Então, tudo isso está ligado diretamente na pesquisa científica, tá bom? Na metodologia de tudo aquilo ali que é feito. E, depois de tudo que vai ser feito, depois de tudo que vai ser projetado, não é? A concluir o projeto, a concluir aquele estudo, o relatório final, não é? O projeto conclusivo, o documento oficial, seja, por exemplo, um TCC, seja um trabalho de conclusão de curso, seja um relatório de apresentação final, um relatório final de estágio, enfim, não é? A metodologia ela envolve muitos fatores que, dentre eles, geram isso. E iniciamos basicamente com a ciência, não é? O que é a ciência? O que é que a ciência ela rege? O que é que a ciência ela diz a respeito de todas essas informações? A ciência é a atividade que propõe a aquisição sistemática de conhecimentos sobre a natureza biológica, social e tecnológica, com a finalidade de quê? Da melhoria da qualidade de vida, seja ela intelectual e material, não é? Então, a busca da ciência ela está ligada diretamente ao quê? Principalmente a qualidade, a melhoria da qualidade de vida, tá bom? Tá chegando mais gente, pessoal, lá? Vocês me avisem aí que eu não estou ouvindo, não estou conseguindo visualizar. Você está apresentando o que aí na tela? Já colocou o slide? Estou colocando. Vocês não estão conseguindo visualizar o slide, não? Não, eu estou vendo só a foto da gente aí. Certo, deixa eu então. Estou vendo vocês. Então, vamos lá. Agora vocês estão vendo? Agora foi. Agora foi? Ciência. Agora sim. Beleza. Estão vendo ainda? Sim. Estão vendo, né? Pessoal, vocês estão vendo? Pronto. Então, justamente isso, pessoal, a introdução inicial da ciência é justamente essa. Ela tem uma grande finalidade, que é a finalidade de proporcionar, principalmente, a aquisição desses conhecimentos para o quê? Para a melhoria da qualidade de vida de toda a população, de todos, não é? Então, a ciência, ela rege sobre essa situação. E dentre todas essas partes da ciência, por exemplo, existe principalmente as grandes situações, as grandes atuações, que são as classificações atual das ciências, certo? A ciência, basicamente, ela está sendo dividida nesses três grandes grupos, micro, macro, tá? As ciências biológicas, vocês estão vendo os slides, né? Iniciais. Pessoal? Tá vendo, a gente tá vendo. Tá, tudo bem. A ciência, ela está dividida basicamente nessas áreas, que vocês veem aí, né? A ciência biológica, não é que obviamente o próprio nome fala, a área da biologia, a área da medicina, a área da biomedicina, não é? Tudo isso que envolve hoje basicamente o que nós estamos vivendo, é basicamente a junção de tudo isso aí, é o estudo da classificação dessas ciências, na qual a ciência ela é subdividida nesses grupos. Então, a ciência biológica ela é dividida na área da biologia, né? Como o próprio nome fala, a área da medicina, a área da biomedicina e dentre outros, não é? É o estudo do ser humano e dos fenômenos da natureza. Não, imagine se existisse uma única ciência que envolvesse tudo. Imagina a situação, não é?
Como seria muito complexa essa situação? Imagina, todo mundo está naquela mesma situação onde tudo é a mesma coisa. Não, não é bem assim. Então, a ciência está sendo subdividida nessas aí. As ciências exatas, que basicamente é a nossa ciência, não é? A ciência das engenharias, especialmente, a da computação, a da matemática, dos números, a da física, não é? Ela tem basicamente, como fala aí, a origem na física, porque tudo que envolve essa parte de exatidão, como o próprio nome fala, ela está ligada a isso, tá bom? As ciências humanas, nós chamamos as ciências humanas sociais, é aquela que envolve a parte do direito, da psicologia, da economia, certo? É o estudo do ser humano, como ser social e comportamental, não é? Imagina a diferença de você estar estudando a origem da física, né? Tudo que envolve aquela exatidão, para o estudo da parte social, né? Existe a junção, né? Esses estudos, mas a ciência, basicamente, ela é subdividida nessas áreas, que são esses grupos, grandes grupos de áreas. Tá certo? E daí que envolve toda essa parte da ciência e da pesquisa. Então, existe a grande classificação sobre a pesquisa científica. Eu trouxe esse fluxograma agora para vocês verem, basicamente, né? Para entenderem mais ou menos o que a pesquisa científica que ela nos envolve, né? Ela envolve quanto à natureza, quanto ao objeto, tudo com um grande objetivo. Qual é? Sempre a melhoria da qualidade de vida. Tá bom? Então, a pesquisa científica, basicamente, ela é feita nessa união, nessa unção, que quando envolve a natureza, nós temos, basicamente, essas duas situações de pesquisas. A pesquisa básica ou fundamental e a pesquisa aplicada ou tecnológica. Em que envolve isso? A pesquisa básica ou fundamental, essa daqui que vocês estão vendo, ela gera o quê? Gera conhecimento sem finalidades imediatas. Já a pesquisa aplicada ou tecnológica, ela gera o quê? Produtos e processos e conhecimentos. São resultantes das ações nossas, não é? Sobre aquele conhecimento, aquele conteúdo que nós iremos aplicar, como o próprio nome fala, não é? Os conhecimentos são utilizados em pesquisas aplicadas ou tecnológicas que possuem a finalidade imediata para o quê? Para sempre tentar gerar benefícios para quê? Para a melhoria da qualidade de vida. E tudo vai se baseando em quê? Sempre nas histórias, certo? Essa parte inicial é para a gente entender como tudo isso começou, tá certo? Porque envolve muitas coisas. Eu não posso chegar aqui para você explicando já como é que se envolve um TCC. Como é que se vão fazer um TCC? O que é introdução? O que é desenvolvimento? O que é citação? Citação direta, citação indireta? Enfim, citação de citação. Então, eu não posso chegar diretamente àquilo ali sem passar por esse contexto histórico, por exemplo, né? Então, o homem faz ciência desde que nasceu. A busca do conhecimento acompanha gradualmente a sua trajetória humana. A invenção da roda, por exemplo, aos filósofos gregos, não é? Então, a ciência recente, ela pressupõe sempre o quê? Aquele método baseado na experimentação. Fundada por quem? Por Galileu. Há quanto? Há quase 400 anos. Imagina aí. Veja essa parte de experimento, né? Quando eu estou falando de experimento, eu estou falando de quê? Laboratório, por exemplo, né? Vamos experimentar uma situação, vamos analisar isso ou aquilo, entendeu? Então, Galileu, o que ele fez? Ele colocou em prova. Ele colocou à prova a ideia que os corpos mais pesados caem mais depressa que os mais leves, através de experiência utilizando duas bolas rolando em um plano inclinado. Descobriu que qualquer que fosse o peso de cada uma das bolas, elas se movimentavam basicamente na mesma velocidade. Certo? Então, isso envolve o quê? Sempre experimentos. Né? Quando tudo começou, foi através desses experimentos. Né? A curiosidade humana, como é que o homem ele conseguiu fazer isso, fazer aquilo. A busca por essa curiosidade, né? Mudou a maneira de se ver o mundo, não é? Então, essas experiências, elas são e regem, basicamente, toda essa parte de contextualização, principalmente na área da metodologia, certo? Na área da pesquisa, basicamente.
as outras importantes contribuições que envolvem basicamente vocês, né? O curso de vocês. Charles desafiou o dogma religioso com a revolucionária teoria da evolução. Alguém se lembra o que é a teoria da revolução? Quero ouvir. Michele, que Michele é bem antenada a isso. Ruth, Larissa. Não vale fazer colas. Não, eu deixei para você responder isso. Pronto, vou responder sim. Vai. Alguém... Eu quero ouvir alguém. O que vocês acham que era a teoria da evolução? O que é essa teoria? O que é que ela falava? Eu acho que vocês devem se lembrar. Olha, imagina aí, quando Charles ele começou a perceber isso. Lembra aquela imagem que nós temos, aquela evolução, o próprio nome fala, a teoria da evolução. Aquele animal que ao longo do tempo ele vai se formulando e vai criando aquela situação. A gente vê sempre aquela situação de quê? Do macaco. Aquele ancestral, por exemplo, a parte dos ancestrais. Ele viu um macaco, então o macaco ele foi se evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar ao homem, por exemplo. Acho que vocês se lembram daquela imagem. Hein? Então a teoria da evolução basicamente é essa, tá bom? Aquela teoria que Charles ele pressupôs, por exemplo, a parte dos dogmas religiosos com essa revolucionária teoria da evolução, em que ele constituía, ele falava, ele propunha, ele achava que o homem, enfim, ele era... Hoje nós estamos através dessa grande evolução. Por exemplo, o macaco ele foi se evoluindo, um exemplo, tá? Ele foi evoluindo, 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 passando pelaquela parte de todos os ancestrais e até chegar nos homens que nós estamos hoje, tá bom? Então, isso quebra todo aquele dogma na religião, né? A religião, ela, enfim, não pressupõe isso, ela tem toda uma situação que não vamos envolver nada aqui agora, mas a teoria de Charles, ele fala sobre essa teoria da evolução. Já o Loris, o que ele falava aquilo ali? O pessoal, vocês devem se lembrar, principalmente o pessoal do curso de segurança no trabalho. Quem foi Loris? Foi o pai do quê? Ele praticamente era o pai do quê? É o pai da medicina, enfim, né? Gente, ele descobriu a natureza das doenças, principalmente aquelas doenças ocupacionais, aquelas doenças que eram causadas, na sua maioria, pela ação da bactéria. Vocês se lembram disso aí? Eu acho que vocês pagaram PPE, PCMSO, toda aquela parte ali que vem falando ali na área de segurança no trabalho. Certo? Claro que isso não envolve, mas isso é só para a gente tentar recapitular toda essa situação, tá certo? Carrega, que ele falava, ele concebe a primeira geladeira da história. Imagina aí a gente hoje sem geladeira, como seria, não é? Albert Einstein. O que Einstein, na sua maioria, falava lá em 1916? Com a teoria da relatividade, tornou-se possível a exploração do espaço e o domínio para o bem e para o mal, em uma nova e poderosa fonte de energia, que é o quê? O átomo, né? Então, cada um teve a sua grande contribuição, né? Essa contribuição, ela veio histórica e hoje ela tem inúmeras outras situações que não podemos chegar até hoje aqui, que não vamos tomar muito tempo sobre isso, né? Mas só para vocês entenderem e se nortearem sobre esses princípios aí, tá? Quais os princípios da ciência? Vamos falar hoje bastante sobre a ciência, não é? Pessoal, alguém está entrando aí, é isso? Eu não estou vendo aqui. Deixa eu só voltar aqui. Breno está pedindo para entrar. Seja bem-vindo, Breno. Deixa eu só voltar aqui. Vocês todos estão vendo aqui? Me fala que eu não estou vendo vocês, tá bom? Estão vendo o slide, pessoal? Sim, sim. Pronto, ok. Breno, seja muito bem-vindo, tá bom? Nós já iniciamos a aula e você vai acompanhando aos poucos. Caso contrário, você assista a gravação e o conteúdo que eu vou passar para vocês posteriormente, tá bom? Então, voltando aí, quais são os princípios da ciência que envolvem tudo aquilo ali, não é?
O que é que a ciência está contribuindo? Qual é o princípio dela? É basicamente o que? O conhecimento científico. Ou seja, nunca é absoluto ou final. Pode ser sempre modificado ou substituído. Ou seja, sempre, galera, sempre esse conhecimento científico ele está sempre em reformulações, ele está sempre em atualidades, não é? Ele nunca é absoluto. Quanto mais a gente estuda, mais nós descobrimos que o quê? Que nós não sabemos de nada, que temos de estudar mais, mais e mais, não é? Então, nunca é absoluto ao final. Sempre tem algo novo que nós temos que aprender, não é? E esse conhecimento científico ele está baseado basicamente nisso, tá certo? Ele pode ser modificado ou substituído, de acordo com as novas atualidades. Aqui começou uma chuva boa. A exatidão sobre o conhecimento nunca é obtida integralmente, mas sim através de modelos sucessivamente mais próximos. Um conhecimento é válido até que novas observações elas sejam propostas, sejam observadas, sejam feitas, tá bom? Pessoal, o barulho da chuva está incomodando vocês aí? Está atrapalhando aqui o som? Não é? Não, tá de boa. Pronto, depois eu vou continuar dessa forma, porque está tendo barulho aqui ao lado, eu estou com a janela aberta, tá certo? Então, voltando aqui, o conhecimento ele é válido até que novas observações elas são propostas, não é? Vamos usar um exemplo claro disso. Na atualidade de hoje, as vacinas. Né? Nós sabemos hoje que estamos convivendo com um vírus fatal, letal, não é? Mortal, e que está, infelizmente, levando muitas pessoas. Então, existe praticamente novas e constantes mutações. Essas mutações dos vírus, eu não sou da área da saúde, mas isso é observado e a gente estuda e lê sobre isso, né? É observado que existem muitas mutações. E essas mutações, elas são decorrentes, basicamente, de novas exposições, de novas resistências que os vírus eles estão adquirindo, por exemplo. Então, tudo isso ele é feito, ele é analisado através de novas observações, certo? Então, um exemplo claro sobre isso aí é que o conhecimento científico, praticamente, ele nunca é absoluto ao final, porque está sempre reformulando. Existem sempre novos modelos, novos métodos, tá certo? Então, sempre há essas atualizações. Então, por isso que tem que estar sempre renovando. Exemplo disso, a metodologia que está sendo utilizada, deixa eu só encostar aqui, só um minuto. A metodologia que está sendo basicamente utilizada com o pessoal de segurança no trabalho com relação às novas atualizações das NRs, né? Está sendo observado que muita coisa está sendo mudada e reformulada. Então, muitas observações, praticamente, elas foram postas em prática, foram feitas novas análises, e tudo isso está fazendo com que existam novas reformulações, especialmente nas NRs. Tá certo? Um exemplo claro, voltando aí para o que envolve, né? Os métodos para a obtenção do conhecimento científico, não é? Estudar o fenômeno formulando questões, identificando possíveis variáveis a serem medidas, não é? Nós devemos fazer isso, nós devemos ter essa situação. Um exemplo disso para o pessoal de segurança no trabalho é estudar o que se envolve naquela empresa, não é? Saber a quantidade de funcionários, os tipos de doenças ocupacionais que ali, por exemplo, gera. E tudo isso ele é adquirido, ele tem a obtenção através de conhecimento científico, não é? E identificar praticamente as possíveis variáveis a serem medidas, a serem estudadas, tá certo? Efetuar observações e medidas, registrar tão cuidadosamente quanto possível. Sempre fazer aquelas observações, certo? O que é que envolve aquela situação, aquele layout? Quais são as possíveis hipóteses, por exemplo, com base nas observações que vocês efetuaram em campo, em loco, não é, para gerar todo aquele layout, aquele experimento, não é? Realizar os experimentos, se possível, tirar aquelas medições com o intuito de comprovar as hipóteses levantadas, não é? Esse ambiente aqui, ele gera inúmeros problemas para mim, porque ele é completamente fechado. O ambiente fechado ele gera inúmeros problemas patológicos. O que é que acontece com relação a isso?
Estou gerando hipóteses. Eletrotécnica. Se eu colocar a inclinação dos painéis fotovoltaicos numa posição em que a incidência do Sol não atinja eficientemente, por exemplo, a base deles. Eu estou levantando hipóteses, estou gerando hipóteses, observando aquela situação. Vou contratar a Larissa como técnica de eletrotécnica, vou contratar Gleno, Brendo, para fazer toda essa análise para mim, sabendo que minha casa ela é para o norte. Como é que eu vou fazer um projeto, por exemplo, voltado para energias renováveis, energias solares, com relação a isso? Não é? Então, é tudo gerado através de hipóteses, não é? Eu sei que o Sol vai nascer no canto, eu sei que ele vai se pôr em outro local. Então, como é que eu vou fazer o estudo para tentar fazer todo aquele aproveitamento de 100% daquela incidência solar, né? Vamos realizar os experimentos, se possível, né, para provar que essas hipóteses levantadas elas geraram essas conclusões, não é? Rever, elaborar explicações no tocante disso, né? A Ruth, por exemplo, Ruth, Manu e Nikele, elas foram contratadas, porque tem uma empresa, foram contratadas para fazer o PPRA de uma multinacional, né? Então, gerou as possibilidades, gerou as hipóteses que ali eram feitas, né? Realizaram os possíveis experimentos, tiraram muitas medições lá, viram que existem locais que é extremamente difícil para o trabalhador, inclusive com condições insalubres, e elaboraram inúmeras explicações, ouviram funcionários, fizeram pré- e pós-diagnóstico. Está entendendo como é interessante esses métodos de obtenção de conhecimento? Não é? Essa curiosidade que temos que ter para tentar gerar esses relatórios, esses métodos. Imagine um perito indo num local, não é? E se deparar, por exemplo, um auditor, enfim, na condição dos trabalhadores. Imagina que situação difícil, né? O auditor do trabalho, imagina aí. Então, são várias situações que geram, que favorece essa base de conhecimento científico, por exemplo, tá bom? Então, generalizar, isto é, estender as conclusões obtidas a todos os casos que envolvam condições similares, não é? Nós estamos vendo aquela situação macro para micro, ou seja, do ambiente geral para um ambiente local, ou do ambiente local para um ambiente geral. Então, tudo isso envolve essa situação, tá bom? Prever ou predizer, isto é, antecipar que, dadas certas condições, é que se espera que surjam certas relações, não é? Ou seja, nós vamos propor que aquele local ele deva ter, por exemplo, umas melhores incidências de painéis solares, se eles estiverem posicionados em tal modo. Os funcionários daquela empresa, por exemplo, eles vão ter melhores condições de trabalho se a questão da luminosidade daquele ambiente ele for agradável. Imagina você ter uma luz que seja extremamente sem condições para que N funcionários eles trabalhem. Então, é sempre também propor essas situações, tá certo? Isso tudo em relatório, acima de relatório. Para um trabalho ter validade científica, por exemplo, é necessário o quê? Enquadramento da ciência, né? Tudo isso que eu vou envolver, eu não vou estar falando de boca, eu tenho que me basear, né? De acordo com o fulano de tal, de acordo com Einstein, ele colocou à prova que dois corpos, eles em locais inclinados, eles vão descer, eles vão cair. Então, ele provou aquilo ali. Então, eu não estou chegando aqui falando, eu estou dizendo que ele provou, porque tem prova para isso. Então, eu estou citando ele. Eu estou tendo enquadramento da ciência, estou utilizando esses métodos, eu estou falando com essa contribuição. Tá bom? Então, esse enquadramento da ciência ele envolve isso, seja a utilização desses métodos científicos com a finalidade científica para quê? Para gerar resultados. E esses resultados eles geram o quê? A contribuição científica. Tá certo? Essa contribuição científica ela é incrível. Por quê? Tudo que se envolve hoje é através dessas publicações, né? A ciência ela está aí para o quê? Para melhorar a qualidade de vida. Então, esse estudo, essas divulgações, elas devem ser compartilhadas para com todos. Por quê? Porque um livro,
Será que um autor de um livro, para vocês, eu estou gerando várias possibilidades para ver se facilita o conhecimento de vocês. Será que um autor de um livro, ele vai querer produzir um livro daquele de matemática com muito cálculo só para ele? Será que ele não quer contribuir com aquelas informações que ele gerou, que ele fez, com todo mundo, com a população, para que todos possam saber, por exemplo? Então, são muitas indagações, pessoal, que eu gosto de provocar vocês para que vocês entendam essa parte inclusive a parte do trabalho científico, tá bom? Olha aí qual slide você tá, que eu acho que aqui tá parado. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão vendo agora? Conhecimento científico produtivo. Isso. Continuam vendo aí? Eu estava nesse. Sim. Não estava nesse, não. Eu estava nesse, agora eu estou nesse. Vocês estão todos vendo? Sim, eu tô. Pronto. Vamos agora para esses conhecimentos científicos produtivos. Eu estou falando com relação à produção, ou seja, deixa eu só tomar uma água aqui. Quando eu estou falando da parte de intuição, a parte de experimentação e a parte de racionalização, né? O que quando a pessoa tem uma intuição daquilo, mano, quando você tem uma intuição de que vai chover, você tem quase uma certeza que aquilo ali vai acontecer, né? Você pressupõe que aquilo ali, você está com a intuição que aquilo ali vai acontecer, certo? Então, os conhecimentos, basicamente, o produtivo, ele envolve essas três situações: a intuição, a experimentação e a racionalização. A intuição, basicamente, é a criatividade de ideias sobre um novo produto ou processo. Né? Você tem uma intuição de descrever, discernir, enfim, que aquele tipo de situação, aquele processo, aquele produto. Né? E a experimentação, como o próprio nome fala, é projetar, experimentar, montar, testar, construir. Não é? Acima de todas essas situações, envolve isso, certo? Essa parte de projetar, a parte de experimentar, não é? Então, o conhecimento científico produtivo, ele está envolvendo essas três situações. E a racionalização, quando eu estou falando racionalização, eu estou falando o quê? A parte da mente, não é? É juntar tudo aquilo ali que se foi e começar a colocar em quê? Em prática, não é? E prática, quando eu estou falando, é escrever, não é? Montar toda aquela situação e conseguir passar tudo aquilo ali que você viu, que você teve a intuição, que você experimentou aquilo ali e colocar em prática com a racionalização, não é? Com conhecimento, não é? De tudo aquilo ali observado, tudo aquilo ali que teve uma ideia, que você projetou, experimentou, e a básica agora praticamente a parte de descrever, não é? A parte de descrever minuciosamente cada situação daquela, ponto e vírgula. Falei sobre ciência, agora vou falar um pouco sobre pesquisa, não é? Aí que tudo envolve, né? Por quê? Porque a pesquisa, ela significa de forma bem simples o quê? Procurar resposta para indagações propostas. O que é isso, não é? Quando a gente vai pesquisar alguma coisa, é a busca através da procura de alguma situação de uma resposta, não é? Se o professor manda que vocês façam uma pesquisa, como o professor que gosta muito de fazer isso, sobre qual a diferença da pesquisa experimental para a pesquisa de levantamento, a pesquisa de ação ou estudo de caso, então são várias situações, não é? Então vocês vão ter que trabalhar isso, né? Vocês vão ter que pesquisar, e tudo de acordo, quando eu estou falando na parte científica, com respaldo, não é? Quarta-feira eu vou explicar a vocês, né, nossa próxima aula também, não acabou, tá? Eu vou explicar a vocês a parte passo a passo, se Deus quiser, da elaboração de trabalhos de conclusão, trabalhos finais de conclusão, por exemplo, né?
Então, eu vou explicar minuciosamente a vocês como é que é feito isso, né? Aqui eu estou passando mais ou menos a parte introdutória da pesquisa, da metodologia, da ciência, não é? Metodologia científica, não é? Quando envolve a pesquisa, principalmente, para vocês se nortearem basicamente o que é isso, né? Porque existem vários procedimentos técnicos, procedimentos que envolvem o tipo de objeto e o tipo de técnica utilizada para esse tipo de objeto. Então, são os tipos de pesquisa. Isso a gente vai ver já já, certo? Antes de chegar na produção em si, porque eu vou explicar a vocês também como aqui eu consigo compartilhar a minha imagem, como é que nós fazemos esses tipos de pesquisa. Não é em qualquer local que você vai entrar para fazer uma pesquisa, não é? Você vai se respaldar com o quê? No Google? Não, peraí, não é assim não. Não vou achar qualquer coisa que está ali em blog, em site, uma coisa, e vou compartilhar aquilo ali sem nenhuma fundamentação, não. Porque é muito fácil dizer que o quadro é branco, mas na verdade ele não é branco. Então tem que ter todo um embasamento técnico para isso, né? A pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagrada pela ciência. Esse slide não está passando. Vamos lá. Pronto. O que é pesquisa? Agora foi. Agora foi? Então eu vou deixar dessa forma aqui para vocês verem melhor, tá bom? Aqui eu acho que fica melhor. Vocês conseguem ver normalmente aqui? Ou vocês querem que... Eu acho que eu vou tirar minha câmera, tá? Para ficar melhor, para vocês ficarem só... Enfim, mas eu vou deixar aqui mesmo, não tem nenhum problema não. Então vamos lá. Vocês conseguem todos ver agora, não é? Sim. O que é Pronto. pesquisa? A pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência, não é? A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas através de emprego de processos científicos. O que é isso? Não é? Quando nós estamos fazendo uma pesquisa, obviamente é atrás de soluções, não é? E principalmente quando eu envolvo a pesquisa científica. Por quê? Porque eu vou fazer um estudo, não é? Ruth e Manu, por exemplo, elas foram contratadas para analisar a situação de uma empresa. Aconteceu um acidente. Então vocês vão ter que fazer... Amém! Que a gente foi contratada. Pronto, aconteceu um acidente, vocês foram, infelizmente, aconteceu um acidente, vocês foram contratadas para fazer esse diagnóstico. Então, vocês vão fazer uma pesquisa lá dentro. Um estudo de caso, uma pesquisa para saber o que é que foi acontecer, o que acometeu aquele acidente, né? O que envolveu aquilo ali, qual foi o procedimento, qual foi o método utilizado para aquilo. E você vai ter que fazer um embasamento técnico, teórico para isso, não é? A pesquisa científica é um conjunto de procedimentos sistemáticos baseados no raciocínio lógico, que tem como objetivo encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos. Tipos de pesquisa. Quando eu estou falando tipos de pesquisa, eu vou puxar aqui para facilitar a vida de vocês, né? Eu subdivido os tipos de pesquisa basicamente em dois, né? Quando eu estou falando de tipos de pesquisa, eu estou falando com relação quanto aos objetivos, né? Por que eu vou realizar uma pesquisa? Não é? E quanto aos procedimentos técnicos que eu vou utilizar para gerar essa pesquisa, né? Por que eu vou pesquisar e o que é que eu vou utilizar o que é que eu vou utilizar de método para fazer essa pesquisa? Eu consegui ser claro? Eu estou precisando ter o feedback de vocês. Eu fui claro? Tá tudo Repita certo. aí, professor, por favor. Tudo certo, né? Breno, acho que ligou só a câmera e não está falando nada. Ed Glenn, está me ouvindo bem? Larissa? Eu tô ouvindo, sim. Pronto. Se sentem, não fiquem deitados não, tá bom? Breno não me respondeu, não sei se está aí. Ed Glenn também. Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar. Breno deve tá Eles dando estão respondendo cochilo aí, no bate-papo. Aí você Na não tá sala ele vendo. cochila, imagina em casa. Estou aqui, sim, tá bom, tá certo.
Pois tá bom, vamos aqui voltar. Vocês estão conseguindo visualizar também minha tela novamente? Tá em tipos de pesquisa. Pronto. Pessoal, quando eu estou falando sobre os tipos de pesquisa, existe uma grande pessoa que praticamente ele está em todas as citações, né? Que se baseia praticamente a parte da metodologia científica, que é Antônio Carlos Gil. É Gil que ele tem ajudado muito, inclusive com o livro dele, que é Como Elaborar Projetos de Pesquisa, a quarta edição São Paulo, que é do editora Atlas, de 2008. Então, Gil, ele está basicamente em todas as partes de citações na área da metodologia. Ele tem muitas citações, porque ele tem uma metodologia clara, direta, objetiva, que fala sobre cada situação dessa que vocês estão vendo aí na tela. A pesquisa teórica, a pesquisa metodológica, a pesquisa empírica, a prática, quanto à natureza, o trabalho científico original, o resumo de assuntos, aos objetivos, a pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, enfim. Tá certo? Porque é um papel e ele é incrível, porque ele sempre fala sobre isso. E de acordo com ele, existem dois tipos, basicamente, né? O que nós mais utilizamos quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos. Tá certo? Ele fala, inclusive, sobre as pesquisas exploratórias e as pesquisas descritivas quanto aos objetivos, né? Que é muito utilizado, basicamente, que a gente vai ver já já. Quanto à qualificação, né, temos a área da ciência, que envolve a pesquisa teórica, a metodológica, a empírica, a prática. Eu posso mandar muito bem, se eu for me estender basicamente... Desculpa. Se eu for me estender basicamente cada situação dessa, a gente vai passar aqui a noite e a semana todinha falando sobre cada situação dessa, não é? Ou seja, o que é cada item desse. Entra depois no portal vocês, eu já coloquei material lá, acho que tem um material lá de 50 e poucas páginas, 56 páginas, é uma apostila muito boa, para vocês estudarem cada situação dessa típica, tá bom? Eu vou falar de forma geral, mas vocês vão ver lá individualmente cada situação. Quanto à natureza, o trabalho científico original, o resumo de assuntos, os objetivos, né, que é a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa, aos procedimentos, que é basicamente a pesquisa de campo, que eu sou apaixonado, né, eu gosto de ir para campo para fazer essas análises, para pesquisar, para ouvir, para conversar, a pesquisa de fontes de papel, né, o objeto, pesquisas bibliográficas, né? Pesquisa de laboratório, pesquisa de campo. Sou apaixonado. Então, quando a gente está falando sobre pesquisas bibliográficas, por exemplo, imagina a quantidade de livros que nós temos em uma biblioteca. Vamos fazer uma pesquisa. O que é que Ruth está falando? Ruth tem um livro. O que é que Michele está falando? O que é que Larissa está falando? Então, vamos fazer uma pesquisa bibliográfica nesse tocante, né? A forma de abordagem, a qualitativa, a quantitativa. Qual a diferença da qualitativa para a quantitativa? O que é qual e quant? Não é? Então, quando eu estou falando isso, estou falando sobre quantidade, qualidade, enfim. Já já a gente vai ver. É para ver. Vocês estão conseguindo ver? Eu mudei de slide. Vocês estão vendo? Sim, mudou. Modalidade de pesquisa. Pronto, modalidades de pesquisa, certo? Temos a pesquisa exploratória. Quando eu estou falando exploratória, eu estou falando o seu objeto é a caracterização inicial do problema. Sua classificação é de sua definição. Constitui o primeiro estágio de uma pesquisa científica. Né? Vamos explorar. Quando eu estou falando exploratório, eu sou curioso. Vamos explorar. O próprio nome fala. Né? A teórica tem como objetivo ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar sistemas e modelos teóricos, relacionar e enfeixar hipóteses, né? Estou falando teoria, então eu estou analisando aquela situação, não estou explorando, basicamente, eu estou analisando aquelas possíveis teorias de Einstein, a de Lowe's, enfim, certo? Então, tem como objetivo ampliar generalizações, ouvir essas situações de cada um. Tá?
Aplicada tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos métodos teóricos. Tá certo? Outro resumão claro disso é isso aqui, ó. A exploratória e a teórica, só para vocês terem uma ideia sobre a diferença delas. Uma pesquisa, ela pode ser considerada de cunho exploratório quando esta envolve levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram ou têm experiências práticas com problemas pesquisados e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Imagina as meninas saírem para fazer uma pesquisa exploratória em uma empresa. O que é que ela vai fazer? Ela vai ter todo esse enquadramento que envolve o quê? O levantamento bibliográfico. Né? Ela vai se basear naquele levantamento. Nas entrevistas com as pessoas que tiveram e têm experiência naquele local. É muito bom você ir no local e escutar que o funcionário fala da empresa, que é uma beleza. Não é? Porque naquele momento, né? Vai estar com o patrão lá, o patrão nem sonha, porque é uma entrevista que você vai estar tendo e por questões éticas você não vai citar nomes. Né? A prática tem experiência prática com problema naquela situação que vocês pesquisaram, né? E os exemplos, e análise de exemplos que estimulam a compreensão, basicamente, nossa. O que é que aconteceu com aquilo, por exemplo? A pesquisa teórica pressupõe a discussão e fundamentação da teoria, além de dar margem a possíveis contra-argumentos, questionamentos acerca de legitimação das hipóteses, não é? A pesquisa teórica também ela é muito utilizada, né? A pesquisa de campo, gente, é a que eu sou apaixonado. É a observação dos fatos tal como ocorrem. Não permite isolar e controlar as variáveis, mas perceber e estudar as relações estabelecidas naquela situação, não é? Nós estamos saindo. Nós estamos saindo para fazer aquelas pesquisas basicamente em campo. Então, nós estamos saindo para analisar, né? Para explorar, para fazer aqueles levantamentos teóricos daquelas situações. Não é? A experimental, como o próprio nome fala, é de experimento. O objetivo é criar condições para interferir no aparecimento ou na modificação dos fatos, para poder explicar o que ocorre com fenômenos correlacionados. Né? Nós vamos fazer os experimentos. Vamos experimentar aquela situação, não é? Deu certo? Ótimo. Não deu? Experimenta outra situação. Faz um novo experimento, não é? Acontece muito isso com relação por exemplo, a base de corpos de provas, né? Nós vamos para um laboratório para fazer análise de corpos de prova, então temos vários corpos de provas que foram produzidos, e ali a gente vai fazer aquelas análises. As bibliográficas, recuperar o conhecimento científico acumulado sobre um problema, não é? Então, nós vamos fazer aquela pesquisa bibliográfica, vamos pegar os livros, quanto maior a quantidade de livro, melhor, porque nós vamos ter um embasamento teórico incrível, não é? De acordo com uma pesquisa bibliográfica bem ampla, não é? Que envolve muitas situações daquela, não é? A exploratória, agora eu estou falando sobre o tipo de pesquisa quanto aos objetivos, não é? Estou falando objetivo, então eu vou fazer uma pesquisa. Qual é o seu objetivo dessa pesquisa? Não é? A pesquisa ela pode ser exploratória, que ela vai proporcionar maior familiaridade com o problema. É mais fácil, Ruth, Nikele, Manu, ir para uma pesquisa exploratória, ir para um local, por exemplo, se familiarizar com aquela situação e ter uma identificação melhor com aquilo, não é verdade? Vocês vão para a empresa, vocês vão fazer toda aquela análise, né? Vocês vão explorar aquela situação. Vocês vão fazer o quê? Um levantamento bibliográfico ou vão fazer aquelas entrevistas com aqueles funcionários, como nós já havíamos falado, conversado, inclusive, em outras disciplinas. Relacionar a pesquisa bibliográfica ou fazer uma situação como um estudo de caso, aquela situação que vocês vivenciaram lá, que se tornou uma situação familiar. Não é? A pesquisa descritiva, ela tem basicamente o quê? São fatos, são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem interferência do pesquisador. Não é? Já é diferente. Por quê? Porque eu vou descrever minuciosamente tudo aquilo que foi registrado, analisado, classificado, sem a minha interferência. Não é? A exploratória eu estou ali para observar. Não é?
vou fazer um levantamento, vou ouvir aquelas coisas, as entrevistas, por exemplo. Já a descritiva, a gente usa aquela técnica padronizada de coleta de dados, que são os questionários e as observações sistemáticas daquela situação, tá bom? A explicativa, identificar fatores determinantes para a ocorrência dos fenômenos, as ciências basicamente naturais, que são os métodos experimental, ciências sociais e o método observacional, né? Aquela parte das ciências sociais, dos sociólogos, por exemplo. Quanto à forma da abordagem, já falei sobre a situação do objetivo, né? Eu vou fazer aquela pesquisa para quê? Para um objetivo. Tranquilo. Mas a forma como eu vou chegar a essa pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa. Qual o objetivo da sua pesquisa, Ruth? Qual o objetivo da sua pesquisa, Breno? Qual o objetivo da sua pesquisa, Larissa? Por que você vai fazer uma pesquisa? Você tem um objetivo, certo? E, ótimo, já tem um objetivo. Vou fazer isso porque eu quero saber se a condição de energia solar ela vai atender aos critérios estabelecidos pela norma, certo? E qual vai ser a forma que você vai fazer a abordagem? Qual a forma que você vai utilizar para fazer essa pesquisa? Você tem um objetivo, você vai ter agora a forma como você vai fazer. Não é isso? Ela pode ser a pesquisa qualitativa e a quantitativa. A qualitativa, ela é descritiva. Você vai descrever minuciosamente aqueles passos a passos, não é? As informações obtidas não podem ser quantificáveis. Os dados obtidos são analisados individualmente. A interpretação dos fenômenos e a contribuição de significados são básicas no processo de pesquisas qualitativas. Não é a qualitativa vocês vão descrever minuciosamente aquela situação. Tá bom? Já a quantitativa é utilizada aquelas técnicas estatísticas. A gente vê muito isso no IBGE. Não é? O censo, por exemplo, nós vimos em 2010 a população. Pessoal, que vocês estão me ouvindo, está ficando claro, vocês estão conseguindo compreender isso aí? O barulho Isso, tá ok. está atrapalhando, vocês estão conseguindo visualizar também os slides aí, tipo de pesquisa, quanto à forma de abordagem? Sim, sim. Desculpa. De boa. A chuva aqui engrossou, que foi uma beleza. Só tomar um copo d'água aqui. A cara de lavar os cabelos na chuva. É, né? Tá bom. Tipos de pesquisa, quanto à forma de abordagem, a qualitativa e quantitativa. E o que é a quali quantitativa? A quali quanti? É a junção das duas. É quando nós conseguimos ter informações de dados, estatísticos, matemáticos, números, e eu vou descrever a situação atípica de tudo isso aí. Tá bom? A quantitativa, ela traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas e analisadas. Já a qualitativa, ela descreve cada situação daquela, tá bom? Então, a quantitativa, eu vou fazer análise, vou coletar dados, vou ter números e vou transformar esses números em informações. A qualitativa, não vou ter números, né? Eu vou ter descrições, tá bom? A qual e quanto, eu vou ter as duas juntas. Estudos transversais, estudos de caso, controle, estudo de coorte. Tá bom? Isso, basicamente, é o que está sendo feito agora, com relação à pandemia. Tá? Isso a gente vai se aprofundar muito, porque isso não é muito o nosso caso. Né? Eu estou falando de forma geral para que vocês possam analisar e estudar essas situações. Tá certo? Os estudos transversais, basicamente, ele é voltados para isso. Eles descrevem os indivíduos de uma população com relação às suas características pessoais e históricas. A transversalidade, o que é isso? É a união desses fatores, dessas relações das características pessoais com as das históricas. Não é? Uma escola, por exemplo. Uma escola, eu posso chegar em uma periferia, por exemplo, e colocar dentro daquela periferia condições de uma escola particular de alto padrão. Alô? Vocês estão me ouvindo?
Sim, professor. Sim. Aí eu vou poder colocar, gente? Poder posso, né? Mas seria viável a escola de alto padrão numa periferia, onde nós sabemos que a situação econômica daquela população era bem difícil? Não seria viável, né, gente? Então, quando eu estou falando sobre estudos transversais, eu estou ligando essas relações entre as características pessoais do indivíduo, por exemplo, e as suas histórias e exposições a fatores causais suspeitos, por exemplo, tá? O estudo de casos controle, por exemplo. Quando eu estou falando sobre com relação a isso, o que é isso? Ela seleciona-se um grupo que tem características de interesse e se compara com outro grupo que não possui essas características, tá bom? É o estudo de caso. Nós vamos àquela situação, vamos identificar e determinar aquela situação. E aí, vai dar certo ou não? Vamos saber, né? O estudo de coorte, o que é que esse nome... O que é coorte, né? Esse nome ele vem daquele tempo da medieval, né? Esse estudo ele envolve aquela parte, por exemplo, dos soldados, né, que se deslocavam de um canto para outro para determinada situação. Ela é basicamente utilizada na área da saúde, não é? Vocês vão entender mais ou menos o porquê que eu estou falando sobre isso aqui. Recruta-se um grande número de indivíduos e os dividem em dois grupos, não é? Aquele grupo que pode ser uma amostra, aquele grupo que está sendo estudado. A vacina, né? Para a gente saber, foi feito várias fases, vários testes sobre aquelas situações. Então, a vacina está aqui, foi feita a aplicação em um determinado grupo, não é? E aqui a vacina não foi feita nesse grupo, foi feita 2 doses de vacina. Um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, é basicamente esse estudo aí. Depois de um determinado período, encontra-se os indivíduos e adquirem o que foi feito naquele estudo, né? Ou seja, foi feito aquelas análises. Desenho de estudo dessa situação é isso. Você vai ter uma situação macro, que é a população, né? Dessa população você vai tirar uma amostra, você vai expor o risco, né? Em determinado tempo, um grupo de pessoas que vai estar doente e não doente. E você não vai expor aquela situação daqueles que não vão estar doente e doente. Tá certo? Isso tudo com relação à ausência, por exemplo, de uma doença. Isso é tudo exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem. E para a gente não se estender tanto, né? Já tem muita coisa para falar com vocês. E o desenho de estudo de caso e de controles, né? Exposição dos riscos, né? A população ela está em risco, então nós temos uma amostra de doentes, que são um caso, e a amostra de não doentes, que são outro caso, que é com relação aos controles, né? Isso vai identificar tempo e vai identificar o quê? Investigação. E essa investigação ela vai estar nos expostos e não expostos, né? Aquelas pessoas que vão estar diariamente, por exemplo, no trabalho, todos os dias a Ruth está saindo e Larissa está saindo para ir trabalhar. Então, ela está num grupo que é exposto, uma exposição ao fator de risco. Então, Ruth e Larissa, ela está saindo para se expor. E agora? Porém, Breno, ele trabalha num local onde é que só tem contato com 3, 4 funcionários. É diferente da população que está ali toda hora em Larissa. Não é? Então, um é exposto, o outro ele não é exposto. Então, tem que ver essa situação. Tá bom? Só para vocês identificarem. Exemplo de métodos científicos clássicos. O que é isso? Os métodos indutivos, os métodos dedutivo e o hipotético dedutivo, não é? Isso envolve o quê? Do micro para o macro, do macro para o micro e das duas situações, inclusive as hipóteses, tá certo? O indutivo, ele quer dizer o quê? O método indutivo ele é o processo mental que, partindo de dados particulares suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. São dados particulares suficientemente constatados e você vai ter uma inferência, tá? A verdade geral. O que é que isso quer dizer? Isso aqui, ó. Temos 2 exemplos claros com relação a esse método. O corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro. Então, o corvo N é negro.
Ou seja, todos os corpos, eles são o quê? Negros. Um exemplo 2, cobre conduz energia, zinco conduz energia, cobalto conduz energia. Ora, cobre, zinco e cobalto são metais. Então, temos 2 exemplos aí desses métodos indutivos, certo? Já o dedutivo, todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Por quê? Porque todos têm o quê? Coração. Logo, todos os cães têm um coração. O indutivo, todos os cães que foram observados tinham um coração. Ou seja, logo todos os cães têm um coração. Isso é só título de informação para vocês, tá bom? Nós não utilizamos muito isso aqui no curso, por exemplo, técnico, mas é só para vocês verem, e esse está tudo no material, tá? No nosso livro da disciplina, que já está lá na plataforma. Vocês têm que entrar para ver e ler isso com calma, tá? Dedutivos e indutivos. Pessoal, vocês estão conseguindo compreender até onde eu estou? Vocês estão vendo aí que eu estou no slide? Está sendo claro? Sim. Todos estão Tudo ok. Breno ligou o microfone. Breno está aí? Tô aqui, professor. Que bom, Breno, ver você aí. Espero que você esteja bem, você e sua Cheguei família. pouco tempo, rapaz. Cheguei pouco tempo, tá me arrumando. Ah, tudo bem. Deixa eu só vir aqui. Deixa eu só compartilhar aqui novamente para vocês, tá bom? Miquel, tudo tranquilo? Tô tranquilo, tô jantando. Por isso que eu tô tudo calada. Daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos a vocês o que é que nós vamos fazer na disciplina, né? Tem que ser bem detalhadinho, como todo mundo está aí, tem trabalho sim, aguarde, já já. Deixa eu só passar essa parte aqui. Gente, tipos de dados, né? Nós temos os dados primários, os secundários e as revisões bibliográficas, praticamente, né? Os dados primários é o próprio pesquisador que ele vai lá em campo, por exemplo, fazer essas observações, né? As variáveis observadas por um dos pesquisadores são aquela parte que são chamadas dos questionários, né? Ruth está saindo lá para uma empresa para fazer o levantamento de dados primários, certo? Porém, não foi suficientemente necessário, achando que não seria necessário, teve outras coletas de dados que são as secundárias, né, que achou pouco, então foi lá e ainda fez outro quê? Fez análise, coletou todas aquelas informações e mais. Analisou os dados e realizou novamente uma outra pesquisa lá no local, tá? E existe também, em cima de tudo isso aí, as revisões bibliográficas, não é? Feita por uma equipe, que muitas vezes ela pode ser uma equipe multidisciplinar, não é? Então, isso aí, que em cima desses dados coletados que vocês vão ter a parte das revisões bibliográficas que vão se embasar naqueles resultados e dados que vocês coletaram, tá bom? Existem ainda os métodos que eu vou deixar para vocês lerem posteriormente, né? O método da concordância, o método de diferença, o das variações concomitantes e o dos resíduos, tá? As fases dos processos metodológicos. Como é que nós vamos fazer tudo isso aí, passo a passo, né? Vamos fazer inicialmente aquele pré-diagnóstico, pós-diagnóstico, por exemplo, né? A formulação de um problema, como nós vimos, né? Por que nós vamos fazer uma pesquisa? Para que serve aquilo ali? Né? Então, vamos gerar inúmeras indagações. Essas indagações, elas precisam ser sanadas, né? Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu fui contratado para ir numa empresa, por exemplo, para analisar uma situação. Eu vou chegar lá de mãos atadas? Né? Eu não posso chegar lá sem nenhuma formulação de problema, né? Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? O que gerou essa situação? Tá entendendo? Então, em cima dessas formulações desses problemas, eu vou levantar as possíveis hipóteses. Mas isso aconteceu por quê? Todos estavam seguros? Não é verdade? Todos estavam em horário de trabalho? Alguém não estava em horário de trabalho? Né? Então, tudo isso vai gerar o quê? Uma condição boa para mim, para eu fazer o quê? Essa análise e coleta de dados. Tá certo? Então, em cima de todas as situações, esses dados que aí é visto, por exemplo,
Nós vamos levantar e vamos coletar esses dados. E esses dados eles vão ser minuciosamente o quê? Analisados, para posteriormente nós termos o quê? As nossas conclusões. Essas conclusões elas vão gerar várias situações em que vocês vão ter um embasamento, né, para você chegar a uma conclusão como essa, e por fim vocês vão ter o quê? A produção final daquela situação, não é? Seja um relatório que você vai apresentar à empresa, seja um trabalho final que você vai, enfim, não é? Nós, técnicos, nós entregamos muitos relatórios, não é? E em cima de todas essas circunstâncias, essas fases desses processos metodológicos, por exemplo, é que se envolve, tá bom? As fases do processo metodológico. Primeiro, a formulação do problema, como vimos aqui. A formulação do problema é esclarecer a questão de pesquisa, ou seja, definir o problema. O que, como esse problema aconteceu, gerou, tá bom? É fazer o que, gente? A observação. Vamos observar. Será que vamos observar que aquela situação vai ser viável ou não? Ver a questão da viabilidade, a parte da relevância, a novidade, as oportunidades, tá bom? Então, tudo isso vai envolver essa situação. Deve ser interrogativa, clara, precisa e objetiva, não é? Vocês têm que se indagar, têm que perguntar, têm que gerar essa formulação desses problemas. Possuir solução viável. Será que essa situação ela vai ser viável para isso? Ela foi viável para isso? Expressar uma relação entre duas ou mais variáveis. Gerar aquelas possibilidades, tá bom? Não só ter uma situação, mas várias situações. Aconteceu um acidente, o cara estava de capacete, ele vinha em alta velocidade, ele estava de cinto de segurança, a situação, o sinal estava aberto, estava chovendo. Olha quantas variáveis eu já gerei aqui de problemas para ser analisado. Então, cada situação de trabalho dessa, por exemplo, vai facilitar esse estudo. Isso para cada particularidade de áreas. A ciência, como vimos, ela é subdividida naquelas áreas. Então, cada particularidade da sua área, ela tem a sua função, não é? O sol ele vai estar propício? Aqui eu vou pegar muita incidência solar. Eu estou sempre trabalhando na área de energias renováveis, os painéis, porque está o boom de agora, tá certo, pessoal? Mas isso pode ser estudado no pessoal da eletrotécnica, inclusive as situações residenciais unifamiliares, tá bom? Será que aqui vai dar para colocar alta tensão, baixa tensão? Eu posso colocar um ar-condicionado aqui? Esse ar-condicionado ele vai suportar essa carga? Enfim. Tá bom, pessoal? Ser fruto de revisão de literatura e reflexão pessoal. As hipóteses, entender-se como uma declaração que antecipa a relação entre duas ou mais variáveis, problemas, pesquisas e hipóteses são intimamente ligados. A hipótese é uma resposta antecipada do pesquisador, não é? Que deduziu a revisão bibliográfica. Os estudos quantitativos podem ser colocados à prova para determinar sua validade, né? Ora, você vai levantar todas essas hipóteses com relação a isso, né? Quando se trata de estudos quantitativos, o pesquisador deve formular hipóteses a serem comprovadas via de teses estatísticas, ou seja, Breno tem uma situação de vários tanques, né? Então, eu tenho uma situação de 10 tanques, aquela ali. Então, ele, como pesquisador, ele vai fazer essa formulação em cima dessas quantidades, né? Ele vai levantar aquilo ali. Será que se ele... Por exemplo, viu, Breno? Eu estou falando na sua situação porque eu lhe conheço, tá? E sei o seu trabalho, porque nós sempre conversamos e a gente sempre tenta ali uma mão ajudar a outra, né? E eu sei a sua situação, por exemplo, lá em tais horas que você tem que fazer o seu trabalho, né? 2 horas, eu acho, né? Como você já viu falar. Então, imagina a situação de você levantar uma hipótese ao invés de você fazer o seu trabalho 2 horas, passar para 3 em 3 horas. O que é que pode gerar aquilo? Várias situações, várias variáveis, né? Então, são muitas hipóteses que você pode, por exemplo, gerar nessa situação. Não faça isso. Continue fazendo o seu serviço de forma como lá está planejado, tá bom? Eu estou só gerando aqui situações.
Uma hipótese aplicável deve ser conceitualmente clara, ser específica, ou seja, identificar o que se deve ser observado, ter referências empíricas, ou seja, verificáveis, não é você achar, não é achismo, é você ter a certeza que aquilo ali é ali, não é? Aí vai outras situações que eu vou passar aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Né? A gente já está passando aqui até um pouco de uma hora. O referencial teórico, pessoal. O que é o referencial teórico naquela situação? Né? Ela envolve o quê? Uma montagem detalhada do quadro teórico que você vai fazer, né? Que você vai falar. Né? Por exemplo, Larissa está fazendo um relatório sobre placas solares, eficiência de placas solares. Tá certo, Larissa? Larissa? Cri, cri. Larissa deixou o telefone e saiu correndo, mas tudo bem. Certo? Vou usar a Breno. Breno tá aí? Larissa saiu, enfim. Vamos lá. Com relação a essa situação, pessoal, do referencial teórico, vocês estão vendo, né? Com relação a essa parte do referencial teórico, eu não posso chegar aqui, Larissa, que trabalha na área da energia solar, e começar a falar sobre biologia molecular. O que é que isso tem a ver, por exemplo, eu falando sobre biologia molecular, sobre genética e um relatório de placa solar? Geração e eficiência de energia. Não tem a ver, não é? Então, esse referencial teórico, ele vai envolver diretamente a Eita, professor. Saiu correndo também. Sumiu. O que foi que houve, hein? Foi a chuva que derrubou a internet dele, pode ter certeza. A minha já caiu, já caiu já, umas poucas de vez já. Por isso que ele tava só chamando seu nome. Ah, só Jesus, viu? Essas internet. E aqui tá só. Ixi, ficou só a gente agora. Por aqui, pessoal. Acho que deve ter sido a internet dele que tá chovendo lá. E aqui de também que horas, tá. hein? Essa aula, hein? É osso, vai depois morrer. Até morrer. Até M. Ele disse que o computador dele desligou. Manu, falta quantas matérias pra você? Eu nem sei. Ruth, e pra gente faltar quantas? É só essa e o TCC, é? Ele disse que essa será a última. Não, não é que história, tem o TCC.
Da gente? É justamente o TCC mesmo. Ele tá dando essa rudez todinha que é pra É. explicar que é o TCC. Eu não vou fazer TCC, não. Vou atrás de um estágio. Porque é difícil. E aí, estágio Breno, tá agora. preparado pra exercer? Tô prontíssimo. Dá uns fogo aqui numas casas. Dá um fogo aí em qualquer painel por aí. Botar uns fogo aí. Não, Pelo menos eu fica logo consegui o famoso estágio na lá. internet. Eu consegui o estágio lá na firma lá, não consegui não. Vai dar certo. Mas essa é a última matéria, Kelly. Sem ser o do TCC. Eu também acho que não é a última, não. Mas ele disse que era. Pra mim, eu sei que não é, porque eu comecei depois. Ele né? disse que era a última. Não. Tem outro. Peraí, que eu vou procurar aqui. Mas eu acredito que não seja, não. Porque na carga horária da gente tem metodologia científica e tem o TCC ou o estágio. É melhor inventar um TCC ou fazer. Eu não sei como eu vou fazer, mas tem que ser feito. Sem tempo. Ah, pois é 3, viu, Kelly? Porque nem eu sei. É difícil, minha filha. Correr atrás logo de agora. Ainda mais a gente trabalhando, né? Não é? Só tem a noite pra fazer. Ei, eu vou dizer tudo. Viu? É embaçado. É que pela força de Deus. Não, Adriano, Isso, pra Lívia. pagar alguém pra fazer é muito ruim, porque a gente é tipo como se a gente estivesse vendendo curso. Bom ou ruim, ele vai ter que gostar do meu que eu vou fazer. Se tiver certo, se não tiver, vou arriscar, né? É isso aí, Nickel. Não é possível. Ai, Deus da vida. No caso, você vai fazer o TCC, é, Kelly? É, porque aqui fica Cadê ele, hein? difícil. Sabe, ter estágio. Depois eu consegui estágio com alguém, mas para me terminar o curso, eu quero esse TCC. O estágio eu consigo com outra pessoa mais na frente, porque se eu for depender do estágio para terminar o curso, eu vou passar mais um ano estudando. Pode ter certeza. Pessoal, voltei, peço desculpas a vocês aí pela essa situação, mas só um instantezinho aqui. Meu computador do nada desligou. Já dormi, já acordei. Eita, deixa de onda. Ei, Do essa nada é meu engraçada. computador desligou. Aí eu peço desculpas a vocês, tá bom? Mas eu já estou finalizando aqui, deixa eu só... Elcio, termina de que hora, Elcio? Agora, já vou finalizar aqui. Deixa eu só... Maria. Ele é o único professor que é amigo dos alunos com relação ao horário. Pode ficar tranquilíssimo. Ele estava com muita saudade, eu tenho certeza. Deixa eu só encostar Com aqui. certeza, né, Elson? Se fosse na sala de aula, ainda era melhor ainda. Que a gente já tava lá no espetinho. Deixa eu só vir aqui, só um minuto. Nunca tinha acontecido essa parte assim do meu computador do nada desligar. Já vou ver o que está acontecendo aí. Tá? Só um minutinho que eu já vou finalizar aqui, só para a gente não tomar muito tempo, porque eu tenho outras coisas para conversar com vocês. Eu vou já finalizar a aula para me conversar com vocês, tá bom? A hora que a Rafaela vai entrar. Boa noite, Rafaela. Tudo bom? Quanto tempo? Eu não acredito que a Rafaela é da turma da gente, não. Pois acredite, agora para completar, só falta Vaniela e César aqui nessa chamada. Agora. Pois é, eu acredito que eu acredito que estavam com muitas saudades minhas, porque chegou uma situação dessa em que ela veio assistir minha aula. Ai, Deus da vida. É porque eu já perdi muita disciplina. Eu tô aqui pelo celular, mas eu vou E eu acompanhar. já estou finalizando a disciplina aqui. Deixa eu só adiantar aqui para vocês,
para a gente terminar essa outra parte aqui, tá? É rapidinho. Vocês estão conseguindo ver agora a minha tela da referencial teórico? Não. Agora foi. Agora foi? Gente, essa parte do referencial teórico, como eu já havia falado a você, é a parte da construção da base conceitual, né? Conceptual, de toda aquela situação que envolve, não é? Eu não posso chegar aqui e falar sobre uma situação de, sei lá, de energia solar e no meu referencial teórico está falando sobre biomedicina. Eu não posso, né? Vai ser completamente fora do contexto. Então, esse referencial teórico, ele é a descrição sucinta, é a construção passo a passo do que você vai trabalhar no seu trabalho, né? Trabalhar no seu trabalho, isso é redundante. Do que você vai expor ao seu trabalho, tá certo? Então, você vai montar todo um relatório explicando passo a passo o que é aquilo ali. Por exemplo, eu vou falar sobre um acidente de trabalho. Então, quais os tipos de NR, o que é NR. Então, eu vou fazer toda uma construção baseando-se em quê? Nessas teorias de abordagem, de estudo, o papel do pesquisador, enfim. Vou envolver todas as situações que façam isso, tá certo? A justificativa da pesquisa, como o próprio nome indica, é o convencimento de que esse trabalho, a pesquisa aqui é fundamental, não é? Exalta a importância do tema de estudo, as vantagens e benefícios que a pesquisa irá proporcionar. Para que vai ser essa pesquisa? Para que ela serve? Ela deve ser convincente, deve-se tomar cuidado para não justificar o conteúdo do trabalho, ou seja, tentar responder ou concluir nessa parte da justificativa da pesquisa. Os objetivos, como o próprio nome fala, você vai ser direto, não é? Deve ser iniciado com verbos que verifica, analisa, descobrir, determinar, entre outros, né? Constitui-se de declarações claras e explícitas do para que deseja estudar o fenômeno ou estudo, né? Ou seja, o objetivo ele tem que ser claro, direto e sucinto, tá bom? O que pretende alcançar com a pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos. Eu estou passando isso aqui, gente, de forma rápida, para me poder finalizar a aula agora e a gente poder conversar, não é? Tudo isso já está na nossa plataforma, lá no material que vocês vão analisar, tá certo? Coleta de dados, não é? A amostragem, os procedimentos que lá são feitos, a população, o tipo de amostra que vocês vão utilizar lá, qual o procedimento que nós já vimos aí que vai ser utilizado, tá certo? Os tipos de pergunta, a análise e interpretação dos dados, ou seja, os resultados, como é que eles vão ser coletados, transformados, não é? Nisso em si, como você vai analisar, como você vai classificar essa análise, não é? Ela pode ser selecionada ordenadamente, as informações obtidas, você pode expor ela de várias formas. Eu gosto muito de trabalhar a parte do fluxograma, né, porque facilita a identificação. Ou seja, você pode tabular os dados através de tabela, quadros, enfim. Eu gosto muito de fluxograma, que vocês viram aí no decorrer da aula, não é? Conclusões e recomendações de trabalhos futuros, não é? Você vai concluir o seu trabalho, você vai apresentar a sua conclusão em cima de tudo aquilo que foi exposto, não é? E, obviamente, você vai recomendar futuros trabalhos, não é? Para aquele determinado assunto, aquele determinado tema, não é? As referências bibliográficas, o que é isso? Elson, Oi! é uma monografia, A disciplina que nós estamos vendo é metodologia da pesquisa científica, não é? Metodologia científica. Então, estou explicando hoje a nossa primeira aula, foi passo a passo sobre não a construção, como você chegou agora, mas os tipos de abordagem, os tipos de pesquisa, o que é a ciência, o que é a pesquisa, o histórico de tudo isso aí, para poder chegar nos trabalhos. Eu não posso chegar aqui para você e montar um TCC, um relatório, vocês vão ficar desesperados, porque esse é o medo de todo mundo. Mas a monografia foi assim. Pois eu passei por 3 monografias, 4, né? Já estou mais em 2 agora, que estou fazendo mais 2 faculdades. Então, em cima de toda essa situação, eu não posso chegar aqui para vocês e montar assim, vai mais no choque, né? Então, eu tive que passar toda aquela parte conceitual inicial e para poder chegar na quarta-feira, se Deus quiser, já nesses trabalhos, tá certo?
Na sexta-feira, a apresentação. Na segunda-feira, a apresentação do seminário, e daí vai. Prova e recuperação. As referências bibliográficas, gente, tudo aquilo que nós falamos, citamos, tem que estar aí. De onde é que você tirou isso? Eu estou dizendo que a energia solar ela vai ser boa, por quê? Porque ela vai consumir muita energia. De onde é que você sabe isso? Você tirou isso da sua cabeça? Então, tudo isso aí já foi citado, já foi estudado, já foi provado. Então, eu tenho que referenciar isso. Tá certo? Eu tenho que citar, eu tenho que fazer essas referências bibliográficas, eu tenho que ornamentar, eu tenho que organizar, construir passo a passo de acordo com o que manda na BNT, que a gente vai ver ainda, tá? Aí os resumos das principais etapas do processo de pesquisas que nós vamos ver na quarta-feira, essa parte aí, tá certo? E aqui eu finalizo essa parte introdutória da parte de metodologia da pesquisa, tá certo? Para vocês, para que vocês possam ver e entender toda essa parte aí inicial. E eu quero passar para vocês já vou mandar nos grupos de WhatsApp para vocês, o grupo de eletrotécnica e o grupo de segurança no trabalho. Serão 2 grupos. Eu vou passar 2 artigos científicos, não é para vocês fazerem, não. O professor aqui é show de bola. Eu quero que vocês estudem esse artigo, porque vocês vão me apresentar ele segunda-feira. Pode ser um grupão, o grupo de eletrotécnica, o grupo de segurança do trabalho, tá bom? Vocês vão apresentar esses 2 artigos. São 2 artigos científicos distintos de cada situação, mas que são bem gostosos de ser estudados, né? Eletrotécnica, obviamente, é um estudo de caso que vai envolver a parte da eletrotécnica, né? Principalmente a parte de geração de energia, e segurança no trabalho, uma condição de segurança no trabalho. Então, vai ser uma parte curiosa entre os grupos, né? A eletrotécnica vai saber entender a situação da eletrotécnica, desse artigo, e esse nosso trabalho vai explicar ao pessoal de eletrotécnica a parte de segurança. Então, vai ser a junção dos 2. Eu quero que vocês apresentem, ou seja, o grupo de eletrotécnica vai apresentar o de eletrotécnica, o grupo de segurança do trabalho vai apresentar o de segurança do trabalho e vice-versa, tá bom? Essa apresentação vai ser na segunda-feira da próxima semana. Nós teremos 6 encontros, 6 aulas, basicamente, tá? Segunda, quarta e sexta, segunda, terça e quarta, tá bom? Como assim? Segunda, quarta e sexta, e segunda vai ser a parte basicamente de conteúdo. Terça, deixa eu só ver aqui, eu acho que é terça. Não. Quarta e quinta. Vai ser segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e quinta. Segunda, quarta e sexta, nós vamos ter esse trabalho agora aqui da metodologia científica, não é? Na segunda-feira da próxima semana vocês vão apresentar esse trabalho, que ele vai valer uma parte da nota, que nós vamos conversar. Na quarta vai ser a prova e na quinta vai ser a recuperação. A recuperação, vocês amam a minha recuperação, já imaginam como é. Então, assim, não fiquem em recuperação. Tá bom? Porque você já sabe o que vocês vão fazer. E como vai ser praticamente a última disciplina, eu não poderia deixar barato, não é isso? Então, eu estava morrendo de saudade de vocês. Não, Eu estava morrendo de saudade de vocês. Cuidado que eu sei onde você mora, viu? Eu estava morrendo de saudade de vocês, eu confesso, tá certo? Quarta-feira nós vamos passo a passo sobre a produção do trabalho, tá bom? Sexta-feira eu vou convidar 2 engenheiros, possivelmente, para apresentar um trabalho de conclusão de curso para vocês verem mais ou menos como é uma apresentação. Vamos fazer algumas perguntas a eles, indagar algumas situações sobre a parte da metodologia científica, tá bom? Segunda-feira eu quero que vocês apresentem esse seminário ele vai valer nota, não é? Eu contabilizei o seminário como metade da prova, metade da nota, e a prova com outra metade, ou seja, o seminário ele vai valer 5 pontos, que é o resumão que vocês vão fazer em cima do texto que eu vou disponibilizar hoje, e a prova vai valer 5. Então, vocês têm o objetivo de somar essas 2 notas e ter uma média para ter a aprovação da disciplina. Vocês precisam estudar para passar, tá certo? As pessoas que não conseguiram acompanhar as aulas, a aula aqui de forma presencial, conosco, com vocês, então, posteriormente, vê a gravação, ou caso contrário, estuda para a apresentação do trabalho e a fazer a prova, tá bom? O trabalho eu vou querer que vocês façam uma apresentação, tá certo? Edgar, eu libero já para vocês falarem, tá?
O trabalho eu vou querer que vocês façam uma apresentação e um resumo. Os 2 artigos eu já estudei e sei, e eu vou perguntar, tá bom? Aí a gente vai discutir se o trabalho ele vai ser em nota conjunta ou em nota individual, porque eu posso fazer uma pergunta individualmente para a Manuela, eu posso fazer uma pergunta para a Rafaela, eu posso fazer uma pergunta para a Larissa, para a Nikele, para a Ruth, para a Edglene e para a Brenda. Você vai ficar na sua. Entendeu? Então eu vou saber se vocês leram com o texto. É pequeno, é um artigo científico de, eu acho que Explicar tão bem que você não vai 7 poder nem páginas, perguntar. 8 páginas, 9 páginas no máximo. Mas é um assunto gostoso porque é da área de vocês, não é qualquer Como assunto. é? Volta aí. Você disse o Né? quê? Eu não Volta aí. lembro a quantidade de páginas do artigo, mas é um artigo pequeno, eu acho que é 9 páginas. Vocês vão ler e é em cima da área de vocês, tá bom? É coisa que vocês sabem. Vocês estão Aí a gente vai ler esse artigo e vai fazer um resumo sobre isso. E vai me apresentar. Tá bom? Vocês podem apresentar de qualquer forma. De slide, vocês vão falar sobre o texto. Eu quero ouvir cada um e a nota vai ser dessa forma. Eu vou ouvir Segunda, vocês. Oi? Eu vou ouvir vocês. Isso tá na bom? segunda? Na segunda-feira. Vocês têm uma semana para ler, produzir e, obviamente, estudar. Tá bom? Eu vou mandar hoje ainda para o grupo do WhatsApp os artigos para vocês. E mais, não tem erro. O que a prova vai ser o que eu estou falando a vocês. Tá bom? A prova ela é composta, já fiz, ela já está, acho que, no sistema lançada. São apenas 5 questões. De marcar. Olha como o professor é generoso com vocês. Colocou prova de marcar. Não é? Oh, meu Deus. Pois é, aí eu quero que vocês escutem sempre o que eu falo, né? Sempre eu dou aquelas dicas, questão de prova, para que vocês possam se nortear, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Essa questão lá Eu do estágio não deu Tá, certo, você não. vai levar hoje? Sobre a situação dos estágios, vamos lá. Como vocês sabem, nós estamos passando por essa situação da pandemia, não é? Relação de estágio, relação de TCC, relação de trabalho final de curso. Então, devido a isso, nós fizemos o que, de acordo com as portarias que regem, nós temos as orientações de, infelizmente, nós não temos a atividade prática agora com relação à produção dos TCCs de forma presencial. Então, devido a isso, a instituição ela vai passar um trabalho para vocês, vocês vão fazer um trabalho que nós vamos conversar posteriormente, e vocês vão apresentar os certificados desse trabalho em substituição, devido à pandemia, do trabalho final de conclusão de vocês, que é o TCC, tá bom? Então, nós vamos conversar posteriormente sobre isso em um outro momento, tá? Em um outro A encontro. minha pergunta era essa. Como Pronto. que iria ficar o nosso TCC? Já que a Pronto, gente aí não está. vamos falar posteriormente sobre essa situação, certo? Mas fiquem tranquilos, porque em virtude da pandemia mudou muitas coisas, tá? Nós estamos sendo regidos Essa pelo nossa carga horária é quanto mesmo? permanece a mesma coisa, do mesmo jeito. O sistema de ensino híbrido, que é esse, ele é um sistema de validade, né, em virtude da pandemia, e ele vai estar sendo reformulado agora constantemente, né? Imprevistos acontecem, você viu que meu computador do nada desligou, eu tive que voltar aqui novamente, né? Então, estamos sujeitos a isso, né? A novas metodologias digitais, a metodologias educacionais a isso, né? Eu quero muito que isso volte, que nós possamos voltar diretamente para a sala de aula, porque se vocês imaginam a nossa vontade de estar em sala de aula, porque se na sala de aula nós temos trabalhos dobrados, aqui nós temos quadriplicados, quintuplicados, enfim. Então são situações muito difíceis, porque nós temos muito trabalho, não é? Não imagine que é fácil você estar aqui em frente ao computador falando, gravando aula, produzindo material, do que você estar em sala de aula, não é? O local aqui da nossa casa é muito difícil a situação, porque eu não estou no ambiente escolar, eu estou no ambiente da minha casa, então eu tenho as minhas particularidades aqui, não é verdade? Eu tenho as minhas situações, eu tenho os meus problemas familiares, eu tenho os meus estudos, eu faço faculdade, então são condições em que não ajuda, vamos usar esse termo, mas nós temos que reformular, porque vocês sabem que esse vírus, infelizmente, não vai passar nem tão cedo, tá certo? Então, eu quero que vocês entendam essa situação, a nossa instituição sempre trabalhou para o bem e o melhor de vocês, tá certo? Vocês sabem disso, porque diferentemente de muitas outras situações, nós não paramos um minuto sequer,
1 minuto sequer. Você pode ter certeza que muitas reuniões são feitas semanalmente sobre cada situação dessa, sobre avaliação de ensino, sobre questão de professor, questão de aluno. Imaginem as particularidades dos alunos. Entendeu? Então, só para vocês entenderem, tá certo? Eu não quero me propagar mais ainda porque eu tenho que finalizar a aula aqui e ela vai ser editada, obviamente deve ser cortada algumas coisas disso aqui, tá? Então a gente se vê logo, logo em breve, tá? Na quarta-feira, combinando o mesmo horário. Conto com a presença de vocês, porque é muito bom estar com todo mundo junto do que dar aula aqui só para o computador, tá certo? Foi um prazer muito grande estar com vocês. Um grande abraço e espero que todos estejam bem e fiquem bem, tá bom? Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, valeu. A gente nem fez uma selfie, né? Já saíram, tá bom. Depois a gente faz. Quarta-feira a gente faz um print. Um abraço, um beijão. Tchau, tchau.